Alô, caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, que a paz de Jesus esteja com todos. O que será que acontece com a alma após a sua morte? É uma pergunta muito interessante no sentido de que a maioria das pessoas não sabe o que acontece com a alma após a morte, para onde ela vai, o que é que acontece com o corpo e se este corpo ele retorna, claro, na sua condição orgânica, não é? Aos elementos orgânicos que o compõem e jamais o espírito irá ligar-se novamente a este corpo que foi um instrumento para a alma quando da sua estadia aqui no planeta. Por isto, algumas convicções religiosas que pregam, não é, o juízo final, dizem que no juízo final todos aqueles que serão julgados por Deus se levantarão dos túmulos, o que não é uma realidade. E nós precisamos encarar esta realidade. Nós precisamos mudar o nosso pensamento em relação àquilo que a espiritualidade nos oferece e como o que somos vale a pena saber. Porque não precisamos ter medo de sermos um espírito que movimenta um corpo orgânico e este corpo, ele é realmente um instrumento para nós, um instrumento muito querido, um instrumento necessário que Deus nos concede, que nós agradecemos, mas que ele não se unirá mais ao espírito, não é? Após a finitude, o falecimento do corpo, ele não irá mais se reunir com este corpo. No livro dos Espíritos, do capítulo 3, nós temos um assunto bem interessante que diz o seguinte: da volta do espírito, extinta a vida corpórea para a vida espiritual. No item, a alma após a morte, sua individualidade e a vida eterna. Nós temos algumas questões que foram feitas por Allan Kardec, foram colocadas por Allan Kardec, não é? Para os espíritos da codificação do espiritismo, e essas perguntas tiveram as suas respostas que eu acredito que satisfazem a maioria daqueles que estudam o espiritismo, que querem saber a respeito de si mesmo em primeiro lugar, não é? Vamos lá. O que sucede à alma no instante da morte? O que sucede com a alma no instante da morte? O que vai acontecer com ela? Resposta: volta a ser espírito. Isto é, volve ou é devolvida ao mundo dos espíritos, donde saíra momentaneamente. Ela retorna à pátria espiritual, de onde saíra momentaneamente. Por que momentaneamente? Porque 70, 80 anos, 90 anos numa encarnação terrena é pouco tempo, não é? Em relação ao tempo em que nós contamos para a eternidade, este realmente é um tempo muito fugaz, um segundo na eternidade. A alma após a morte conserva a sua individualidade? É interessante porque muitas pessoas, ou muitas teorias de que a alma, quando separa-se do corpo, ela volta para o todo, mas nós vamos ver isso aqui mais adiante. Então, a alma após a morte conserva a sua individualidade? Sim. Jamais a perde, jamais vai perder a sua individualidade. Que seria da alma se ela não a conservasse? O que seria de nós se tivéssemos que ir para um lugar onde não pudéssemos conservar todo o nosso conhecimento arrecadado em várias encarnações, não é?
o que seria de nós? Seríamos escravos de um sistema que não é perfeito, e não sendo perfeito não vem de Deus. Como comprova a alma a sua individualidade, uma vez que não tem mais corpo material? Por quê? Quando nós estamos aqui com o nosso corpo material, nós somos considerados indivíduos. Nós fazemos parte de uma individualidade dentro desta humanidade aqui que nós conhecemos. Ao voltarmos para o mundo espiritual, nós vamos continuar com esta individualidade. Nós vamos viver na espiritualidade, o tempo que tivermos que viver na espiritualidade, individualmente, com os nossos pensamentos, com as nossas ideias, com tudo aquilo que nós amealhamos em várias encarnações, como dissemos, somos um ser uno, espírito criado por Deus que tem a sua individualidade. Então a resposta é a seguinte: ela continua a ter um fluido que ele é próprio, não é? E que quando ela esteve aqui, esta alma, antes de encarnar na atmosfera do nosso planeta, ela adquiriu este fluido nessa atmosfera do nosso planeta, como dissemos, e que ela vai guardar a aparência da última encarnação, o perispírito, que é o corpo externo, não é? Aquilo que a roupagem externa do espírito, ele vai guardar as feições da última encarnação. A alma nada leva consigo deste mundo? Isto aqui é uma pergunta que realmente, esta é uma pergunta que é interessante no sentido de quê? De que tudo aquilo que amealhamos materialmente, e em que muitos dão a sua vida inteira para ter as riquezas, não é? As riquezas da terra, ao retornarem à pátria espiritual, não vão levar absolutamente nada, nada, a não ser a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor. Então, nós temos esse desejo de ir para um mundo melhor. Quem não tem? Quem não gostaria de habitar um mundo melhor, um local melhor, onde não houvessem as violências, as truculências da terra, as discussões ideológicas sem fim, não é? Estas que não terminam, as traições, sejam elas quais forem. Quem é que não gostaria de se apartar de um local assim, esta prisão em que nós vivemos com as celas abertas, para ir para um mundo mais feliz, um mundo melhor, onde nós pudéssemos ser felizes juntamente com outras pessoas? Então, esse espírito, ele quer o quê? Uma lembrança cheia de doçura, não é? Ir para um lugar que tenha felicidade. Ele leva da terra apenas as lembranças boas, doces ou amargas, conforme o uso que esta alma, não é, fez da sua vida. Quanto mais pura ela for, melhor compreenderá as futilidades daquilo que ela deixa na terra. Então ela vai solta, leve, feliz para dimensões mais alegres e mais felizes. Que pensar da opinião dos que dizem que após a morte a alma retorna ao todo universal? E nós tocamos nesse assunto aqui. A resposta dos espíritos é a seguinte: o conjunto dos espíritos não forma um todo? Forma um todo, não é? Os espíritos na espiritualidade, o conjunto forma um todo. Então, não seria ilícito dizer que esse espírito volta para o todo universal, mas, como dissemos, com a sua individualidade. Não constitui a espiritualidade um mundo completo? Constitui. Então, quando estás numa assembleia, quando estamos todos numa assembleia, em colocar onde tem mais pessoas, nós somos parte integrante dela, não é verdade? Mas nós vamos conservar a nossa individualidade. Que prova podemos ter da individualidade da alma depois da morte? Nós não temos essa prova nas comunicações que nós recebemos, as comunicações espirituais.
Elas nos vêm em centenas de milhares de livros, não é? Desde que o Espiritismo é Espiritismo, e isso comprova o quê? A individualidade da alma. Se nós não fôssemos cegos, nós veríamos. Eu digo nós, aqueles que não acreditam, porque tem muitos que não acreditam, não é? Imaginam que o médium está escrevendo aquilo ali tudo da cabeça dele. Se nós também não fôssemos surdos, nós iríamos ouvir onde? Aquelas comunicações que são dadas nas casas espíritas ou em algum outro local, onde as pessoas que escutam ou acreditam ou não acreditam naquilo que está ali, sendo uma voz reveladora da existência de um ser que está fora da nossa vida, aqui daquilo que nós vivemos. Em que sentido se deve entender a vida eterna? Quando nós falamos da vida eterna ou quando nós ouvimos falar da vida eterna, muitos ainda não têm a capacidade de entender o que é a vida eterna. O espírito, ele não tem fim. Nós fomos criados por Deus para a eternidade. E muitos não gostam desta ideia, não é? Eu não queria, não pedi, mas nós precisamos entender que ainda temos muito pouco conhecimento para entendermos o que significa realmente esta vida eterna. A resposta dos espíritas a respeito daquilo que nós devemos entender é a seguinte: a vida do espírito é que é eterna. A do corpo é transitória e passageira, sabemos disso. Quando o corpo morre, a alma retorna à vida eterna. Quando nós falamos também de felicidade eterna, esta felicidade eterna é uma questão de palavras, não é? Vamos chamar como quisermos, a felicidade eterna, a vida eterna. A felicidade eterna será conquistada sim quando o espírito puro, livre, sem culpas, sem absolutamente mais nada dever, poderá então trabalhar a face de Deus juntamente com o Pai Celestial, com todos aqueles que estarão lá junto dele, numa situação completamente diferente. Quanto tempo isto irá demorar? Foge à nossa compreensão, porque, como dissemos, falta-nos ainda um sentido para entender Deus. Nós precisamos continuar nos nossos estudos, no nosso entendimento, aclarando com certeza absoluta os nossos pensamentos pouco a pouco nas encarnações seguintes, para irmos compreendendo muito mais daquilo que a vida eterna nos oferecerá. Queridos amigos, é o que tínhamos para conversar sobre a volta do Espírito à pátria espiritual do capítulo 3. Muito obrigado a todos.